Continuando a nossa aula, agora a gente vai falar do último caso em que o sujeito não vem expresso na frase. É o que? O caso sujeito inexistente. E como ocorre esse caso do sujeito inexistente? Ocorre com verbos chamados verbos impessoais. Tá? Vamos ver por que eles são impessoais. O primeiro caso é o verbo que expressa ou exprime fenômenos da natureza. Choveu, ventou, relampejou, né? Trovejou, são verbos, nevou, são verbos impessoais, ok? Então, ó, ontem choveu muito. Eu vou ter uma oração, um predicado e o sujeito é o quê? Sujeito inexistente. Outro caso que nós vimos também é quando nós temos o verbo haver no sentido de existir e ocorrer. Né? Então, há pessoas inteligentes nessa turma. Oração sem sujeito, ou melhor, o sujeito inexistente. Se eu trocar existe, aí melhor, existem alunos inteligentes nessa turma, então quando eu uso o verbo existir, pode ver que ele concordou com a palavra alunos. Tá? Porque aí quando entra o verbo existir ou o verbo ocorrer, aí o sujeito vai ser simples. Agora, quando tem o verbo haver, oração sem sujeito, ou melhor, sujeito inexistente. Eu usei o verbo haver no sentido de existir. E como é que é o caso quando o verbo é no sentido de ocorrer? Né? Há muitas discussões neste local. Então, a mesma coisa, ocorrem muitas discussões nesse local. Tá? Então, esse é o caso. Ó, vejam bem que são estudos que estão oferecendo para você ferramenta para você identificar. Tá bom? Eu estou até dando os dois exemplos, que o nosso livro só tem um exemplo só. Estou dando mais de um exemplo para ficar bem entendido essa questão aí. Ou seja, porque a gente vai ver o verbo haver no sentido de existir, mais adiante já ver o verbo haver se referindo a tempo decorrido, que são casos diferentes. Então é uma questão de interpretação. Eu entender e interpretar para pegar e identificar cada caso. Porque, não sei se vocês se lembram, durante a aula nós fizemos exercícios onde nós identificamos os casos em que houve o quê? O sujeito inexistente. Explicar que caso era aquele. Outro caso é o quê? É o verbo haver e fazer, que eu acabei de falar, referindo-se a tempo decorrido. Né? Então, ó, há dias que não vejo, ou seja, aí o verbo haver não está no sentido de existir, tá ok? Se referindo a tempo decorrido. Faz horas que estou esperando ser atendido. Fazer também se referindo o quê? A tempo decorrido. Por último, o último caso, veja só, nós temos, o último é o quê? É o verbo ser, estar e fazer, se referindo a fenômeno natural e tempo. Vamos embora, já está tarde. Esse está se referindo a quê? A tempo, momento, sair. Agora, Luiz, quando que é o caso do verbo se referindo a fenômeno natural? Acho bom a gente se abrigar porque está frio. Ou seja, esse fenômeno natural é o clima. Ok? Faz muito calor aqui nessa localidade. Vai fazer se referindo o quê? A fenômeno natural, que é a temperatura. Ok? Então, visto todos os casos sujeitos agora, nas próximas aulas a gente vai falar a respeito do predicado, ou seja, a classificação do predicado. Também já montei alguns exercícios de revisão que vou passar para vocês fazerem, ok? Até mais.